O bolo faixa branca, o bolo de mandioca, foi o tema solicitado e pedido pela ouvinte. E aí, esse que vos falas não tem formação acadêmica na área, o que compartilha é a vivência nessa indústria maravilhosa da panificação ao longo de mais de 30 anos, fruto também de pesquisas e na luta do dia a dia. Importante, Arimateia e Raíssa e Angélica, as pessoas precisam saber que a mandioca, a massa de mandioca, é uma cultura herdada dos índios, da nossa cultura indígena, das tribos tupis e tapuias. Foi eles que identificaram a toxicidade dessa raiz, que ela não é a macaxeira, a mandioca é diferente. Né? O Sudeste confundem muito mandioca com aipim. Aipim é macaxeira, é completamente diferente. E mandioca é a raiz semelhante à macaxeira, certo? Semelhante ao aipim, mas que é tóxica e precisa passar por um processo de mergulho em água para que ela fermente ao longo de 7 dias e só após esses 7 dias seja lavada em água corrente e ela amolecida, certo? Tem um nomezinho de... Eu vou achar aqui o nome, estou tentando aqui achar o nome bem direitinho para explicar para os ouvintes. Puba, na língua indígena é puba. Então, ela amolecida significa mole, amolecido. Então, o que é que ocorre? Ela passa por um processo de lavagem e depois ela passa por um processo de secagem. E aí, nessa secagem, por ela estar mole, ela forma a massa de mandioca. E dessa massa de mandioca é que se faz o bolo faixa branca, essa iguaria nordestina e brasileira. Então, assim, hoje nós estamos falando de um produto autêntico nacional, que não surgiu em lugar nenhum do mundo a não ser aqui. Tá? Então, saiu daqui para o mundo. Então, hoje, a cidade de Bezerros, em Pernambuco, é referência nacional para a produção desse tipo de produto, desse bolo faixa branca. Mas, quero contar para vocês algumas curiosidades. A gente já sabe de onde surgiu, veio dos índios, tá? A cultura herdada dos índios. E foi em 1940, é a data da receita, 1940, na Segunda Guerra Mundial, devido à dificuldade da chegada do trigo no Brasil, especialmente no Nordeste. E aí, por falta de farinha de trigo, o padeiro incrementou a massa de mandioca para fazer o bolo. E aí pegou a receita e deu certo. E mais, nesse mesmo período, houve um erro grave. O padeiro errou a temperatura do forno e ele percebeu que o bolo ficou tipo pudim nas extremidades e ficou o bolo, a massa crua no meio, né? Então, assim, foi através desse erro que foi aprimorando-se a técnica e surgiu a receita que temos hoje. Outro fato histórico é a geografia da iguaria, onde ela reina. Então, ela reina em Bezerros, mas também é feita no Maranhão, no Piauí. Maranhão e Piauí, eles têm uma incrementação de coco ralado e de leite de coco na receita. Não é igual a de Pernambuco. Também no Pará e Amazonas, na Bahia também tem outra forma de fazer, mas o bolo, como a gente conhece, faixa branca, ele foi desenvolvido e aprimorado no nosso estado vizinho, aqui em Pernambuco, em Bezerros. Vamos lá. O erro de Bezerros, a técnica do fogo alto. Cria-se essa barra branca no meio do bolo por conta da alta temperatura que o padeiro colocou. Alguns historiadores contam que o forno ultrapassou 250 graus, chegando a quase 300 graus. Tá? Então, o que aconteceu? O bolo ele escaldou a parte superior e na parte inferior, deixando a massa meia levemente crua no meio. E com o passar do tempo, ele viu que o bolo estava cru, tentou resfriar o forno e deixando o bolo lá até ficar bom. Então, quando o bolo ficou bom, ele viu que tinha feito uma receita através do erro. Tá? Então, assim, é um bolo simples, só tem 4 ingredientes. É a massa de mandioca, bem lavada e bem secada, o açúcar, tá? A margarina, preferencialmente a manteiga de garrafa, no lugar da margarina,
Apenas 3 ovos para cada quilo de massa, tá? E um pouco de leite de coco. Esses são os ingredientes que fazem essa maravilha de bolo que é vendido nas feiras livres em todo o norte e nordeste do país. Mas há casos em que só use açúcar e a massa da mandioca? Tem, tem casos sim. Isso depende muito da pessoa que vai manipular, que vai fazer, certo? Existe uma diferença. A receita original leva ovo, leva uma quantidade pequena, mas leva. Em algumas produções, eles pincelam em cima gema com leite de coco. Quando o bolo ele passa 15, ele tem 2 processos de assamento. O primeiro processo, o forno é a 250 graus por 15 minutos. Aí eles tiram, aí eles passam uma camada, eles pincelam uma solução de leite de coco com gema, para ficar aquele amarelinho em cima. E volta novamente para o forno a temperatura de 170 graus por mais 50 minutos. Então eles têm essa técnica da primeiro momento é o forno bem quente e o segundo momento o forno mais frio para que o bolo possa assar e cozinhar ao mesmo tempo.